Bom dia a todos. Bom dia, sejamos bem-vindos mais uma vez, mais um domingo, no nosso trabalho de Evangelho, Vibrações e Paz. Sejamos todos bem-vindos e que cada um de nós consiga, com o nosso pensamento em Jesus, com o nosso coração asserenado nesse trabalho, todas as bênçãos que aqui se formam, né? Com as equipes espirituais já aqui presentes, nós orientamos sempre, né, no sentido de buscar Jesus nos pensamentos, tranquilidade nos corações, para que as equipes médicas que já estão atuando aqui, facilitamos os trabalhos deles, né? Porque aos poucos, cada domingo que a gente vem presente aqui nesse salão, não só nesse trabalho, como em todos que a casa oferece, aos poucos nós vamos cada vez nos sentindo melhor, né? Alguém vindo pela primeira vez hoje? Olha só, temos ali um casal, né? Com uma criança. Como? Duas crianças, um senhor lá no fundo também. Sejam bem-vindos, a casa acolhe vocês, como a todos nós, de braços abertos, tá? Que Jesus abençoe a cada um de todos nós. E bom dia também para vocês que nos acompanham pelas mídias digitais. Vamos aos nossos recados? Por favor, desliguem os aparelhos celulares. Não vamos esquecer para que ele não toque durante os trabalhos. Hoje nós temos, prato do dia, o Festival de Massas do mês de agosto. E hoje é conchiglione, 4 queijos com molho de 4 queijos. Presunto e queijo no molho à bolonhesa. Com esse friozinho, né? Levar uma massa fresquinha, quentinha para casa é muito bom. A saída no final dos trabalhos, a venda lá fora. Bem, vamos direto agora aos nossos trabalhos para que não percamos muito tempo, né? Os trabalhos de hoje vão transcorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem com o Ricardo. Leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Gisele. Prece inicial, Tatiana. Vibrações gerais das águas dos passes, Francisco. E a prece final com a Fernanda. E hoje nós temos a palestra com o tema do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem fará a palestra por nós é o nosso amigo trabalhador aqui do grupo, Paulo Aguiar. Um bom trabalho a todos nós e que Jesus continue a nos abençoar. Bom dia. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Do livro Hora de Transição, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Escolhidos. Para esta hora de transição, que já começou, ainda há tempo para que prepares melhor a tua bagagem. Ainda te é possível, em trabalho não mais adiado, adquirires créditos espirituais que te faltam. Em nenhum tribunal, ninguém nunca estará sumariamente condenado, sem que tenha uma última oportunidade de provar a sua inocência. Felizmente, no entanto, por comodismo, muitos são os que cruzam os braços e ficam esperando para ver o que acontece, esquecidos de que o que esteja prestes a ocorrer será feito ocorrer por eles. Escolhas espirituais estão sendo feitas pelo homem a todo momento. Os escolhidos são os que se habilitam ao chamado, e não os que aleatoriamente sejam escolhidos. Apenas será digno de permanecer na terra do futuro, prestes a chegar,
aqueles que se fizer digno de continuar pertencendo à humanidade encarnada. A escolha é exclusivamente tua, mas ainda há tempo de evitar obter definitivamente embarque rumo à desconhecida estação de um orbe onde, praticamente, terias que recomeçar o esforço de ascensão que agora desprezas. Bom dia a todos. E o evangelho de hoje é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem se elevar será rebaixado. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo, que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno, como este menino, este será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Vamos acompanhar agora a nossa companheira Tatiane com a prece inicial. Bom dia. Vamos então, fechando os nossos olhos, acalmando a nossa respiração, acalmando o nosso coração, nos conectando com a espiritualidade. Agradecemos a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos mentores dessa casa, aos mentores desse trabalho. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, nesta manhã, para mais um momento de aprendizado, de reflexão, e que nos permaneçamos conectados com a espiritualidade, para podermos aprender ao máximo possível o que nosso querido palestrante falará no dia de hoje. E que saiamos daqui hoje melhor do que entramos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, duas coisas, né? Primeiro, bom dia, gente. Bom dia. Muito bem, aquecendo o coração. Antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu vou pedir para o coral. O coral vai cantar para a gente vai abrir com o coral. O meu amigo aqui, o Flávio, é o tal que vai coordenar tudo. Eles fazem, quem quiser participar, os ensaios são de sábado às 11h15, exatamente. Ele não precisa saber muita coisa, ele dá as dicas de como e orienta como participar. É só ter boa vontade. Pessoal, é a vez de vocês, por favor. Flávio. Ontem um menino que
luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Bom, nós não tivemos sincronismo na escolha, mas ela é perfeita. Vocês vão chegar à conclusão no final, que essa música tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar. Deixa eu ligar aqui. Bom, o tema de hoje é Bem-aventurados os pobres de espírito. E como professor, eu gosto de separar, né, começar a explicar um pouco o tema antes de entrá-lo efetivamente. Quem são os pobres de espírito da parábola? Todos nós. Aí você vai falar, mas por quê, né, Paulo? Por que eu sou um pobre de espírito? Primeiro, a gente tem que tentar qualificar. Se eu chegar para o Túlio aqui, o meu amigo Túlio aqui, e falar para ele, Túlio, você é um pobre financeiramente. Eu não conheço a vida dele, mas qual é o parâmetro que eu tenho na cabeça para poder garantir que o Túlio é pobre? Eu vou pegar um dono de um banco. Eu tenho na cabeça a ideia de um dono de um banco, de uma instituição financeira, e aí eu não preciso saber o Túlio. Eu sei que, comparativamente, ele é pobre financeiramente, comparado a este referencial. E aí a gente tem que falar assim, tá bom, então por que eu sou pobre de espírito? Eu preciso pegar uma referência. Qual é a referência rica de espírito? O caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará a Deus sem ser por Ele. Então a gente consegue entender por que somos pobres de espírito. Aí você chega, tá bom, então 100% do pessoal encarnado é pobre de espírito. Sim, mas nem todos são bem-aventurados. Aí tem uma diferenciação. Qual que é a diferenciação? Nós entendemos que Ele é o caminho. E trabalhamos em prol de melhorar a cada encarnação. Diferentemente de outros que talvez não tenham ele e não tenham a visão de continuidade, continuam sendo pobres de espírito. Por quê? Estão longe da referência que nos dará a felicidade. Mas nós, não é à toa, né? Muita gente acordou cedo, está aqui com esse frio danado, aplicamos um esforço para nos melhorar, seja por aprendizado, seja por experiência, porque temos aqui todas as matizes, né? Tem pessoas que estão aqui pela primeira vez, tem pessoas que vêm em tratamento, outras vêm em trabalho, mas todas estão dispostas a alguma coisa. Então nós somos o pessoal, e não estamos só nós aqui, né? Vamos fazer uma distinção, não somos só espíritas que somos bem-aventurados. Aqueles que estão em todos os templos, que buscam ele como referência, também são os bem-aventurados. Por quê? Estão por outro caminho buscando o mesmo destino. Não importa se acreditam ou deixam de acreditar na encarnação, acreditam nele e buscam ele como referência para as suas vidas. Então, começando por aí, estamos todos trabalhando em prol disso. E qual é o nosso grande objetivo? Tornar essa terra azulzinha, maravilhosa, que tem cheio de defeitos, problemas, os mais variados, mas que a gente não queria ou não deve querer trocar por lugar nenhum. Porque nós demos muito duro para chegar nesse momento, nesse estágio evolutivo que a Terra está. É só você voltar 300 anos atrás, não precisa ir muito. Quebre uma perna. Por favor, o carro chapa E de elefante, Q de queijo, L de Luiz, 7, alguém 27. Está na porta de alguém, precisa ser retirado. Tá bom?
Se não tirar, vai guinchar. Por favor, se tiver aqui, EQL 7A27. Tá bom? Bom, vamos lá. A gente chegou num estágio tal que, se a gente voltar na linha do tempo 300 anos, tem uma dor de barriga e uma desinteria. Morria, porque não tinha remédio. Quebre uma perna, cai da árvore, quebre uma perna. Morria. Há 100 anos atrás, a longevidade era 42 anos. Estamos em 78. Ou seja, nós temos um universo de aprendizados nesta terra que nós não deveríamos lograr, deixar para depois. Mas isso só é possível se nós nos habilitarmos, como os textos que foram lidos, a ficar. Deus não vai castigar ninguém, não vai ser inferno, não vai ser nada. Apenas vai te dar a oportunidade de começar num outro planeta, que é o tal do degredo. Não há perda, não há inferno, não. Vai voltar a trabalhar 7.000 anos atrás, num outro planeta, começando do zero. Ah, isso é aterrorizante. Sim, porque vai começar. Não há nada perdido. Não, eu continuo evoluindo. Só que tendo que dar mais valor. Por que não dá agora? Essas perguntas que eu vou deixar para que vocês respondam. Por que não aproveitar esta terra que nós temos, neste estágio, que está difícil, mas é o melhor que nós atingimos até agora. Está complicado? Tá, mas é o melhor que nós atingimos até agora. Vivemos, conhecemos netos, nos tornamos idosos. Antes morríamos até 45, 46 anos. Então notem que a gente precisa olhar para as coisas boas que nós temos e perceber que abandonar esse barco não é uma opção muito boa. Só que para que isso não ocorra, nós temos que nos tornarmos efetivamente os pobres de espírito, os bem-aventurados. E tentar caminhar no sentido de aprender com ele a cada oportunidade. E trabalhar pela regeneração do processo. Só que o que acontece, né? Pelo caminho, a gente fica imaginando, não, eu faço tão pouco, né? Será que faz tanta diferença abanar um pouquinho? Será que eu vou diminuir o calor que está em minha volta, abanando um abanador, ligando um ventilador? Só que o professor gosta de fazer uso de figuras de linguagem. E eu vou fazer uso de uma figura de linguagem hoje, chamado mosaico. Mosaico é o desenho que se faz pela reunião de pequenas peças coloridas de vidro, de pedra ou de outro material, assentadas com cimento. Nós temos uma artesã aqui que já fez muito disso. Mas por que eu estou usando? Porque o que somos nós dentro do contexto da Terra? Esta casa, ou as várias igrejas, os vários horários, que não um mosaico. Pessoas unidas em torno de um objetivo. Que entendam que bem ou mal, ou mais ou menos, entenderem que aquele é o caminho, a verdade e a vida. Estão cambaleando uns, outros andando, outros sendo carregados, indo em direção a ele, de alguma forma. E não importa muito a forma, importa a determinação de fazer isso. Só que o mosaico, quando você pega, né, o mosaico, sem cor, ela deixa de passar a mensagem que a gente gostaria. Porque é difícil ler. Lá tem alguma imagem. Então eu preciso de cor. Aí vem o artesão e começa a pintar. Começa a atribuir cor às partes. Só que essa cor não pode ser uma cor de qualquer jeito. Por quê? Se eu pintar de qualquer jeito, continua não dando uma ideia clara da imagem que está por trás. Precisa ter um equilíbrio, precisa ter uma união de esforços para que essas cores atribuídas, os tamanhos e as cores, tenham significado. A equipe de trabalho, esta equipe de trabalho, pode ser comparada ao mosaico. Cada um tem uma função. Hoje estou aqui falando.
Domingo que vem estarei em outro lugar. E assim sucessivamente. Estamos momentaneamente exercendo uma função. E precisamos passar uma imagem para aqueles que nos procuram. Por quê? Porque querendo ou não querendo, nós somos um exemplo, ou queremos ser um exemplo da palavra dele. Já que aquela imagem não fala por si só. Ele precisa das nossas vozes para falar alguma coisa. E ela tem que ser positiva e ela tem que ser aderente àquilo que ele quer passar. Nós precisamos traduzir o Evangelho, que é o que nós estamos fazendo hoje. Pegando um tema e explodindo ele, tirando de dentro dele tudo o que é possível. Sob a minha ótica, hein, gente? Quem não concordar, está tudo de boa, porque eu posso estar errado. Então, nós acreditamos e confiamos nisso, e estamos aqui dispostos a passar para vocês isso. Mas não para por aí. Por quê? Porque, veja, cada peça, dependendo do tamanho, do momento, ela tem um objetivo. O primeiro mosaico são peças bem simples, mas que, quando unidas, passam uma imagem. Só que quando o processo fica mais complexo, eu preciso de mais peças, eu preciso de mais, né? Por quê? Porque eu posso estar querendo passar uma visão mais complexa. De qualquer forma, eu preciso de peças, eu preciso de formatos, eu preciso de conteúdos e preciso de boa vontade. E todos eles são importantes. Só que, se uma delas se danificar, no mosaico normal, eu chamo um artesão. Por favor, dona Marina, me ajude. Vamos refazer uma peça aqui do meu mosaico. E ela vai, com carinho, refazer, substituir, e aí você olha para o mosaico, está igual. Não perdeu a imagem que ele passava. Mas nós não podemos pegar as pessoas e descartá-las como peças. Por quê? Uma pessoa com 20, 30 anos, está em sua plena forma, pode passar por problemas de saúde, mentais, psicológicos e espirituais, e se tornar um problema no futuro. Aí ele não serve para trabalhar, descarta. Não, nós temos que acolhê-los. Nós temos que tratá-los. Assim como aqueles que buscam a casa em busca de auxílio. Ou seja, o nosso mosaico tem que se movimentar para atingir um objetivo específico. Que é atender os nossos frequentadores que vêm em busca de uma mensagem que nós somos incumbidos de traduzir. Tem gente que vem aqui atrás de comida. Você viu aqui as mensagens de doação. Nós temos 400 e poucas famílias sendo auxiliadas. E durante a entrega do mantimento, há a passagem de uma evangelização. Ou seja, a gente sabe que eles não vão escutar enquanto a barriga ronca. Então nós precisamos tratar o primeiro problema e depois o segundo. Quantos vieram aqui que não conseguiam entender a mensagem enquanto não foram tratados? Não foram estruturados, não foram reequilibrados. Depois que passaram pelo processo de reequilíbrio, estão começando a entender. E a casa se propõe a fazer isso. Porém, é aquilo que eu falei, O nosso mosaico ele é mais complexo. Por quê? Porque eu tenho essa dinâmica de não substituir peças como um mosaico físico. Eu preciso cuidar das peças. Eu preciso tratá-las, Joãozinho? Veja, a gente precisa cuidar dos nossos pares. Por quê? Momentaneamente eles saem, mas voltam maiores. Estou falando mentira, João? Voltam maiores, porque passada a dificuldade, nós amadurecemos, nós crescemos. Por isso precisamos ajudar. Quantos aqui na frente, eu estou vendo o sorriso, que chegaram aqui entristecidos. E hoje estão sorrindo comigo. Por quê? Se sentiram acolhidos. E hoje entendem a dinâmica do processo.
Só que é aquele negócio, né? A gente, às vezes, não entende bem a dinâmica do mosaico. Nós temos na primeira fileira aqui, na primeira posição das fileiras, passistas, trabalhadores da casa que ficam aí naquela posição. Por quê? Porque eles precisam se concentrar. Existe toda uma dinâmica que eles aprenderam para isso. Estão aprendendo coisas novas. Sorrir, olhar para o lado, fazer bom dia para a fileira, cuidar da fileira. Nós estamos trabalhando outros aspectos. Ou seja, a peça está se modificando, está crescendo para adicionar funções. E os frequentadores? Tem função? Claro que tem, né? Tem crianças, né? Eu digo crianças porque são muito jovens, tá? Jovens que me ajudaram no momento apropriado, com outras pessoas, dando uma palavra amiga, bom dia, abraço, acolhendo aqueles que a gente não consegue no momento oportuno. Por quê? Nós estamos correndo e eles estão sentados aqui na frente, do lado de quem precisa desse amparo. E deram. Se recuperaram e hoje atuam, dando o seu amparo. Olha o mosaico como ele está se construindo. Só que aí fica a ideia de que a gente, né? Só aqui, né? Não, tem mais. Todos nós somos os pobres espíritos e trabalhamos de uma maneira direta ou indireta para o mundo de regeneração. Todos nós. Quando? Quando voltamos. Quando saímos daqui recarregados com uma mensagem, recarregados com um ideal novo e compartilhamos de formas indiretas com outras pessoas. Hoje temos uma pessoa aqui, que eu não vou falar o nome dela para ela não ficar vermelha, que ela passou por uma dificuldade física, que ao término ela fez um depoimento na internet, dando para outras pessoas o ânimo de passarem também por isso. Ela é parte de um mosaico que não é da casa, mas ela fez o parte dela, fazendo com que outras pessoas entendessem que tem saída para o problema similar ao dela. Ou seja, o fato de eu pegar esse cidadão aqui que eu venero, que eu sigo, transformá-lo em atitudes que reergam outras pessoas, eu estou trabalhando num mosaico lindo e maravilhoso. Eu fiz bonitinho, agora vai. Que lenta e gradualmente nós vamos construir uma imagem. A imagem que as pessoas têm que ter do nosso trabalho é isto. Lá eu consigo encontrar ele, através das várias posturas que, somadas, produzem esse resultado. Somos nós, trabalhadores e frequentadores, em busca de um resultado. Momentaneamente, eu estou falando trabalho aqui, mas ele não fica só aqui. Por quê? Uma vez que você junta o leite com o chocolate, ele vira um outro elemento. Pode ser mais ou menos gostoso, não importa. Então, se nós pegarmos, eu peguei a palestra do Rodriguinho, que um dia ele fez, e peguei as localizações no mapa das 3 casas. Fizemos um desenho, tem um espaço físico. Nós temos consciência que o nosso pensamento e a nossa postura fora da casa, a gente carrega com a gente uma coisa, um DNA próprio, chamado padrão vibratório. E na medida que nós nos reorganizamos mental e emocionalmente, esse padrão vibratório se modifica igual, similar àquilo que eu penso e faço. Logo, aonde eu estou, o meu pensamento está vibrando e contaminando os outros. Aí a gente vai... Isso aqui eu peguei os trabalhadores da casa e jogamos, porque os trabalhadores nós damos endereço. Olha aqui. Aí você abre, olha só. Isso são os trabalhadores. Imagina os frequentadores colocados aqui. E aí, ele no dia a dia, falando e se posicionando com esperança, com fé no porvir, para os outros que o procuram. Porque a lei de atração e repulsão percebe aonde tem pontos positivos e
Traz. Ou seja, o anjo da guarda de quem está precisando encontra em você uma pessoa equilibrada e positiva, alguém para fazê-lo escutar algo que ele não escuta de forma indireta, porque está com a cabeça cheia. Precisa de uma voz material. E ele precisa de uma pessoa equilibrada para fazer isso. E você, inserido no seu meio, assim o fará. Olha como nós temos uma participação muito interessante e importante quando nos espalhamos. Nós vemos aqui, energizamos, nos recompomos da semana difícil e voltamos para a luta. Que luta? Transformar esse mundão de Deus num mundo melhor. Mas eu posso? Com o que eu tenho, posso. Se eu influenciar 2 pessoas, são 2 pessoas a menos. Sofrendo e vibrando negatividade, porque estão sofrendo. Então nós temos jeito de fazer isso. Quem sai da igreja, quem sai do templo religioso e vai para casa com fé e passa para o seu cidadão, para o seu vizinho, uma mensagem positiva de que Deus, tal, também está fazendo isso. Só que, às vezes, sem a total consciência. E nós hoje estamos conversando e tendo essa consciência de que precisamos. Essa luzinha, gente, para quem veio pela primeira vez, é dizendo, você tem 5 minutos, senão eu vou abrir o sapão e você vai cair. Vamos tirar, é o plim-plim fechando. Então, veja, a pergunta que fica, quantos trabalhadores nós já tivemos na casa e hoje não temos? E podem estar aí em outras cidades, mantendo o seu padrão vibratório e auxiliando. Que o centro, ele é um ponto de convergência onde a gente se reestrutura. Mas o verdadeiro centro está onde, gente? Dentro de nós. Eu não abro mão desse espaço para trabalhar, para auxiliar e para me treinar. Mas eu não posso depender dele para ser uma pessoa equilibrada. Então, quantos alunos passaram por aqui? Quantos atendidos pelo passe? Quantos assistência social passaram por aqui? E podem estar influenciando no meio em que vivem. Falando uma palavra de apoio, de fé, de equilíbrio, para aquele que não vem até aqui ter o passe, ter todo o tratamento que vocês tiveram. Note que o nosso trabalho é maior do que a gente imagina. E é factível de fazer e faz diferença. Não é pequeno. A gente acha, a gente é filho de um pai criador, logo somos co-criadores. E co-criamos de forma similar à energia que emanamos de nós. Nosso padrão vibratório. A gente queira ou não queira está co-criando, porque eu estou produzindo coisas à minha volta. Então, se eu venho para cá e me manter equilibrado, volto para casa, volto para o meu trabalho, temos aqui um outro exemplo de volta ao trabalho, que perseverou e deu resultado. Participou do mosaico ou não? Percebe? Eu tenho vários exemplos aqui que eu poderia citar. De pessoas, eu já falei com elas, por isso que ela não está tão vermelha. Eu já falei para ela que eu ia falar. No primeiro horário eu falei da Ana, que eu pedi ajuda por uma corrente de oração. Uma criança estava com um objeto dentro do pulmão e precisaria fazer uma broncoscopia. Passamos informação para meia dúzia de todas as religiões. Uma corrente de orações, o exame 2 semanas depois, o pulmão dela está limpo. E a médica não sabe por que está limpo. E a gente pergunta, o que aconteceu? O pessoal lá em cima falou, chega, eu não aguento mais tanta oração para essa criança. E foram lá e resolveram. Tanta vibração em torno dessa criança e resolveu. Percebe? Nós estamos o tempo todo testando isso. Basta participar. Então, qual é o impacto que você está disposto a participar da obra dele? E da terra que você quer ficar e participar do crescimento? Lembre-se, você quer, você precisa. Esse mundo é muito melhor do que o outro que vai se reiniciar. Então participe, faça a sua parte.
Veja se essas propostas são tão complexas de serem feitas no dia a dia. Um aperto de mão, um minuto de atenção, uma palavra de esperança, um sorriso gentil, uma pequena gentileza, um sorriso, um silêncio quando alguém está bravejado e precisa da nossa paciência, a tolerância, um olhar de ternura, aparentemente insignificantes, mas encaixe isso no dia a dia e percebam a importância que isso faz para a pessoa que recebe. Então, será que conseguimos participando desse grande mosaico? Porque agora ele ficou maior, né? No primeiro momento era o mosaico dessa casa, dos horários. Agora eu propus um mosaico muito maior. E que ela possa estar transmitindo esta imagem. Porque é esta que alguém precisa saber. Que este é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. O Evangelho está sendo escrito por nós. Gente, um bom domingo a todos e que Jesus nos abençoe a todos. Bem, agora vamos aproveitar o ambiente criado pela apresentação que foi feita. Vamos fazer um exercício rápido antes de começarmos. Vamos encher os pulmões de ar profundamente, segurar um pouquinho. Mais uma vez. E ainda uma terceira vez. Vamos imaginar que uma luz dourada está entrando pelo alto desse salão. Vamos sentar o mais afastado possível do banco da frente. Não deixar que nosso corpo, nem a nossa cabeça penda para frente, para facilitar o trabalho do passe que os nossos médiuns agora iniciam. Vamos imaginar que essa luz dourada entra pelo alto de nossas cabeças, no chamado centro de força coronário, relembrando que centro de forças são como sensores que nós temos distribuídos ao longo de nosso corpo e que favorecem a todos os órgãos que estão associados a cada um deles. Assim, o centro de força coronário, o mais importante centro de força que temos, regula todos os demais centros. Esse grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior. Essa luz dourada agora adquire um tom azulado e pousa na altura de nossa testa, no centro de força frontal, equilibrando os nossos pensamentos, equilibrando os nossos sensores, nossos sentidos. A luz azul agora vai pousar na altura de nossa garganta, no chamado centro de força laríngeo, regulando o nosso aparelho fonador, equilibrando o nosso aparelho respiratório, permitindo que o ar que recebemos possa ser adequadamente trabalhado em nossos pulmões, permitindo que brônquios, alvéolos possam realizar a purificação do nosso sangue. A luz azul agora adquire um tom rosa, rosa que representa a luz do amor, e vai pousar na altura de nosso coração, no centro de força cardíaco, equilibrando nossos batimentos, serenando as emoções. A luz rosa agora adquire um tom esverdeado e vai pousar na altura do nosso baço, no chamado centro de força esplênico, esse grande regulador dos elementos vitais cósmicos, e ainda que contribui para o metabolismo da purificação sanguínea. A luz verde agora vai pousar na altura do nosso estômago, no chamado centro de força gástrico,
equilibrando todos os órgãos do aparelho digestivo, do sistema urinário, retirando as energias negativas que ali se acumulam por conta do nosso dia a dia agitado, por conta das perturbações nervosas, que acabam sempre se concentrando no nosso estômago. Então essas energias vão ser fortalecidas, revigoradas. A luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e vai pousar na altura do nosso baixo ventre, o chamado centro de força genésico, regulando as nossas energias reprodutoras e ainda contribuindo pela nossa capacidade criativa. E agora? Essa luz laranja vai descendo lentamente pela frente de nossas pernas, até chegar a nossos pés, vai subindo pela parte traseira das pernas, lentamente, até chegar à base de nossa coluna, quando adquire um tom alaranjado forte, o chamado centro de força básico, responsável pela captação das energias provenientes da Terra e ainda equilibrando todo o nosso aparato ósseo e muscular. E agora, essa luz laranja forte vai subindo pela nossa coluna, vértebra a vértebra, lentamente, até chegar à base de nosso crânio, chegando novamente ao centro de força coronária e fechando assim esse circuito de refazimento energético. Agora, depois que nós recebemos essa doação de amor, que foi o passe, é o momento de nós doarmos. E assim, vamos inicialmente mentalizar os nossos lares, mentalizar e vibrar e mandar os nossos melhores pensamentos a todos aqueles que conosco convivem, para que eles também possam ser beneficiados por essas luzes de amor. Vamos mentalizar nossa vizinhança, nosso bairro, mentalizemos o ambiente de trabalho, nossos companheiros de labuta, nossos chefes, subordinados. Vamos mentalizar a nossa grande cidade de São Paulo, inicialmente pensando naqueles que estão nas ruas, que não tem quem por eles ore. Vamos lhes estender as mãos em ato de amor, que muitas vezes, meus amigos, a mão estendida, uma palavra de carinho, tem um efeito magnífico no coração daquele que está necessitado e carente. Vamos mentalizar aqueles que estão nos hospitais, seja aqueles que ali trabalham, como aqueles que estão adoecidos, para que todos possam ser beneficiados e sejam inspirados a fortalecerem a sua fé, com bom ânimo, perseverança, não tendo medo, não tendo revolta de terem que vivenciar momentos difíceis. Mentalizemos aqueles que estão nos asilos, nossos idosos, e ainda aqueles idosos que mesmo que não estão em asilo, estão em casa, não recebem o carinho, não recebem o amor da família. Vamos lhe dar um abraço de amor, um abraço de carinho, revigorando cada um deles. Vamos mentalizar nossas crianças, aquelas que estão nos asilos, nos orfanatos, aquelas que estão nas ruas, para que sejam protegidas contra a maledicência, contra a violência urbana. Vamos mentalizar aqueles que estão nas cracolândias, deserdados da fé, para que possam ser inspirados a buscarem socorro, para retomarem seus caminhos evolutivos, longe da droga, deixando de serem considerados seres humanos de segunda categoria. Vamos mentalizar, meus queridos, aqui nossos governantes, todos, em todas as esferas, para que sejam também tocados a buscarem a paz e a paz, independente de raças, de crenças religiosas, ideologias políticas, para que o amor possa ser praticado como Jesus nos ensinou. E assim, para que esta terra, governada pelo amável Jesus, possa caminhar em direção ao mundo de regeneração, onde o bem prevalecerá. Retornemos agora para esse salão. Vamos mentalizar inicialmente aqueles nomes que estão nas urnas ali fora, com nomes de encarnados e desencarnados, para que os espíritos encarregados desse trabalho possam levar a cada um daqueles nomes o remédio necessário para que possam ser beneficiados. Vamos mentalizar e vibrar pelos nossos mentores,
liderados pelo amorável Dr. Bezerra de Menezes, para que possam prosseguir com esse trabalho de acolher, assistir e socorrer todos aqueles que aqui chegam com muito amor, com muita paz. Vamos vibrar pelas nossas casas irmãs, pelo CASPAS, nosso Centro de Assistência Social, para que possa prosseguir com o trabalho de levar o pão, levar assistência material, levar o remédio e, sobretudo, levar o carinho, o afeto, o amparo de amor. Vibremos pelo CREPAD, na assistência aos dependentes, seja eles quais forem, dependentes de substâncias químicas, para que também possam retomar suas vidas. E agora, meus amigos, é o momento de nós vibrarmos pelas nossas águas. E assim, vamos mentalizar e vibrar, levar os nossos melhores pensamentos aos espíritos que trabalham com as forças da natureza, na captação dos elementos vitais cósmicos, dos princípios curativos e transformadores que se encontram nos campos, nas florestas, nas cascatas, nos mananciais. Vamos mentalizar os frascos, os filtros de nossas residências, onde colocamos a água que consumimos individualmente. Vamos mentalizar as garrafinhas que aqui se encontram, para que os espíritos que trabalham com essas forças possam, através da ação magnética, neles depositar os fluidos medicamentosos que vão beneficiar a todos aqueles que desta água sorverem, beneficiando órgãos físicos, acalmando e serenando emoções. Mas não nos esqueçamos, meus amigos, que a eficácia desse líquido bendito depende, sobretudo, de nossas atitudes e de nossa fé. Assim, antes de sorvermos esse líquido, elevemos o pensamento ao alto e agradeçamos ao Pai pela bênção da vida, para que desta forma possamos criar uma atmosfera propícia para que os bons espíritos estejam sempre ao nosso lado em todos os momentos de nossas vidas. E assim, meus queridos amigos, equilibrados que estamos, Fonte de luz, paz e amor em Jesus.